E aí, já aprendeu a conjugar os verbos no passado em hebraico? Ainda não? Então fica por aqui porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui no canal Hebraicamente. Antes de mais nada, você que ainda não se inscreveu no canal Hebraicamente, se inscreva utilizando o botão que está aqui abaixo e também ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que nós vamos postar aqui no canal. Então, sem mais delongas, nós vamos começar a falar sobre o assunto de hoje. Para quem não viu o vídeo anterior, eu fiz uma introdução sobre esse assunto, eu vou colocar no card aqui em cima e também embaixo na descrição. E eu falei um pouco sobre o que são essas estruturas, para quem ainda não conhece, não sabe como funcionam. Então eu fiz um vídeo explicando um pouco sobre quais são essas estruturas, quais são os tipos de estruturas que existem e também comecei a falar um pouco sobre os verbos no presente. Hoje nós vamos falar sobre os verbos nessa mesma estrutura chamada pa'al e no passado. Então aqui nós temos o tempo passado, o zman avar. Uma facilidade do hebraico em relação ao português é que no português a gente tem vários tempos diferentes, várias formas de passado diferentes. Então passado perfeito, imperfeito, mais que perfeito. No hebraico existe apenas uma estrutura de passado. Então, retomando a nossa estrutura pa'al, lembrando que cada uma dessas letras representa uma letra da raiz, então elas são substituídas pelas letras que existem em cada raiz. Então, se eu tenho, por exemplo, o verbo estudar, eu vou ter a raiz com lamed, mem e dalet. Ou se eu tenho o verbo escrever, vai ser a raiz kaf, tav e bet, ou vet. Outra coisa interessante que vale a pena mencionar é que cada nome de estrutura em hebraico, então pa'al, pi'el, vão ser correspondentes à terceira pessoa singular masculina no passado. E é justamente por essa conjugação que a gente vai começar a ver os verbos no passado em hebraico. Então aqui nós temos a conjugação da terceira pessoa masculina. Então, aqui, diferente do que ocorre no presente, em que a gente tem apenas 4 estruturas, no passado a gente vai ter diferentes estruturas dependendo da pessoa. Então, enquanto no presente a gente tem estruturas que dependem apenas se é masculino ou feminino e se é plural ou singular, no passado a gente vai ter essa diferença entre quem realiza a ação. Ou seja, se sou eu, se é você, se é ele. Então, aqui falando sobre a terceira pessoa masculina. Como eu disse, ela é correspondente ao nome da estrutura. Então aqui a gente tem o nome da estrutura, que é pa'al. O que eu vou fazer é simplesmente utilizar a raiz desses verbos e colocar dentro dessa estrutura. Então aqui nós temos o verbo escrever, que tem como raiz kaf, tav e vet. Aqui, colocando nessa estrutura, eu vou ter katav. A mesma coisa com o verbo lembrar. Então, zain, haf e resh, zachar. E o verbo estudar, lamed, mem e dalet, lamad. Isso é bem fácil, não? Simplesmente eu pego a raiz, coloco nessa estrutura, que vai ter as vogais a, e aqui eu tenho o verbo na terceira pessoa masculina, ou seja, ele. Então, ele escreveu, hu katav. Ele lembrou, hu zachar, e ele estudou, hu lamad. Aqui, como eu disse anteriormente, em hebraico existe apenas uma estrutura de passado. Então eu posso também traduzir como ele estudava, ou ele escrevia, e ele lembrava. Quando nós temos a estrutura feminina, a alteração que vai ocorrer é o acréscimo da letra rei. Então aqui, katav, a estrutura masculina, ele escreveu hu katav, feminino, hi katva. Katva. Então o que acontece é que eu vou ter aqui ashva, então ao invés de katav, eu vou ter katva. E aqui eu vou ter a vogal A com a letra rei no final. Aqui em relação à estrutura, ocorre uma exceção quando a gente tem verbos que tem a letra Aleph, a letra Ain ou a letra Rei.
aqui eu não posso simplesmente colocar a shva, porque são letras mudas. Então aqui tem o acréscimo desse patar, da vogal A, mas que não ocorre nesses exemplos que eu trouxe, porque nenhum deles possui a letra Aleph, a letra Ain ou a letra Rei no meio da raiz, como ocorre aqui com a estrutura Pa'al. Então aqui, devido a ser uma letra Ain, eu coloquei aqui o patar, mas em outros verbos em que não há essas letras no meio da raiz, a gente sempre coloca shva. Então aqui nós temos katva, zahra e lamda. Então nós vimos que a terceira pessoa do singular masculino é uma forma e feminino é outra. Na primeira pessoa do singular, ou seja, eu, não vai haver diferença entre masculino e feminino. Então vai ser sempre a mesma forma, que vai ser utilizando o sufixo ti, como a gente pode ver aqui. Então, da mesma forma, eu vou usar a raiz. Então, eu pego a raiz, coloco aqui e vou ter esse resultado. Então, eu tenho katavti, katavti. Com o verbo lembrar, zacharti, e com o verbo estudar, lamadeti. Katavti, zacharti e lamadeti. Em todos eles eu uso a mesma estrutura e a mesma vocalização. Então, katavti, zacharti, lamadeti. Agora, se eu quero falar da segunda pessoa, ou seja, você, então você escreveu, ou você lembrou, você estudou, a gente vai utilizar a terminação tá. Então, a primeira pessoa ti, segunda pessoa tá. Então, aqui nós vamos ter katavta, zachalta e lamadta. Simplesmente acrescentando o som de tá depois da raiz do verbo. Então, eu pego a raiz e depois coloco o sufixo tá. A versão feminina da segunda pessoa do singular, ou seja, se eu também estou falando de você, mas para uma mulher, então, se eu digo para uma mulher, você escreveu, você fez, você estudou, você lembrou, eu vou usar o sufixo t, que é um t mudo. Então vai ser t. Aqui, por exemplo, katavt, katavt, zachart, zachart e lamadet, lamadet. Então a diferença entre eu dizer você para um homem ou para uma mulher é que no primeiro eu vou ter tá, então katavta, ata katavta, e a versão feminina at katavt, katavt. Se eu estou falando da primeira pessoa plural, ou seja, nós, se eu quero dizer que nós escrevemos, ou nós lembramos, ou nós estudamos, eu vou usar a terminação nu. Então, da mesma forma, eu vou simplesmente acrescentar o sufixo nu à raiz. Então, nós temos katavnu, zacharnu e lamadnu. Aqui também não há diferença entre masculino e feminino no hebraico moderno. Agora falando sobre a segunda pessoa plural masculina, ou seja, se eu falo de vocês, eu vou usar o sufixo tem. Tem. Então aqui nós temos ktavtem, zachaltem e lemadtem. Notem que sempre quando eu pronuncio a letra mem no final, ou a letra nun, há uma diferença entre as duas, que não ocorre no português, por exemplo. Então, quando a gente precisa pronunciar a letra mem no final, a gente sempre precisa fechar a boca para pronunciar esse som. Então, katavtem ou lemadtem, sempre fechando a boca. Uma outra observação interessante é que aqui é o único caso em que a gente tem a shva no lugar da vogal A. Então, aqui nas outras conjugações a gente sempre usa ka. Então, katavti, katavta, katav. Aqui nós vamos ter a shva. Então vai ser ktavtem. Porém, no dia a dia as pessoas, de modo geral, pronunciam utilizando o som de K. Até porque todas as outras são dessa maneira. Então,
é muito comum as pessoas também dizerem katavta, katavtem, e não ktavtem. Ou zachaltem e não zachaltem, e lamadtem no lugar de lemadtem. Se eu estou falando vocês para mulheres apenas, eu uso ten como sufixo. Então, é muito parecido com o masculino, a única diferença é que em vez de mem, eu vou usar a letra nun. Então, aqui nós temos katavten, zachalten e lamadten. Agora, falando sobre a terceira pessoa plural, ou seja, se eu falo de eles ou elas, eu vou usar simplesmente a terminação com u. Então, aqui nós temos katvu, zahu e lamdu. Percebam que aqui, novamente, eu vou usar a shva na segunda letra da raiz. Então, eu tenho katvu, zahu e lamdu. Nós temos aqui uma tabela com os verbos que nós vimos hoje, além das conjugações de cada um, na primeira pessoa, singular e plural, segunda pessoa e terceira pessoa. Como no caso anterior, eu vou deixar um arquivo também na descrição para que vocês possam ter acesso a esse material e estudar utilizando ele. Existem alguns verbos que vão ter uma conjugação um pouco diferente da que a gente viu agora, e um dos casos em que isso ocorre é quando a gente tem a letra rei no final da raiz do verbo. Então aqui nós temos, por exemplo, o verbo ver com as letras da raiz resh, aleph e rei, o verbo fazer com ain, shin e rei, e o verbo beber com shin, tav e rei. O que acontece com esses verbos é que, de modo geral, ao invés de usar as vogais a, ou seja, quando eu digo, por exemplo, katavti, as duas primeiras vogais que eu uso são a, katavti. Quando eu tenho esses verbos, as vogais que a gente vai utilizar vão ser a, i. Então aqui nós temos, por exemplo, ra'iti. Eu vi ou eu via, ani ra'iti. Nós, ra'inu. Você, masculino, ra'ita. Você, feminino, ra'it. Vocês, masculino, ra'item. Vocês, feminino, ra'item. Na terceira pessoa, a gente não vai usar a vogal i, então a gente volta a usar a vogal a. Então, por exemplo, ra'a. Ele viu ou ele via, o ra'a. E ela viu ou via, hi ra'ata. Notem que aqui também, na terceira pessoa singular, a gente vai ter a presença da letra tav, quando a conjugação for feminina, para diferenciar o masculino do feminino. Então, hu ra'a, hi ra'ata. E por fim, o plural com u. Então, hem ra'u. Eles viram ou eles viam. Aqui também a letra rei não aparece, mesmo ela sendo parte da raiz, na conjugação da terceira pessoa plural, ela não aparece. A mesma coisa ocorre com os outros verbos. Então, ani asiti, ata asita, hu asa, hi asta, e assim por diante. Então, esses verbos eles vão ser diferentes nesse sentido, que na maioria das vezes, a maioria das conjugações, a gente vai usar as vogais a, i, ao invés de a,